Isso que é interessante de nós sempre aplicarmos a formatação como tabela dentro da nossa planilha, dentro de uma base de dados, para algumas formatações irem acompanhando aqui a tabela. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender como que funciona o checkbox dentro das formatações como tabela. Quando nós formatamos uma base de dados no formato de tabela, como que funciona aí o checkbox para ele ir adicionando a cada nova linha dentro dessa tabela. Então aqui a gente tem uma base de dados com uma tabela e vamos adicionar uma nova coluna com esse checkbox para ele ir acompanhando essa nova tabela. É bem simples, apenas adicionando já o checkbox, as tabelas já entendem que a gente quer utilizar aquela formatação nas linhas subsequentes. Então, aqui dentro dessa base, vamos inserir uma linha, uma coluna aqui de checkbox. Basta eu vir aqui, eu vou colocar checkbox. Colocar checkbox, veja que já formatou. Caso não formate, você tem que aumentar ali a range, né, a área da sua formatação de tabela. Aqui eu adicionei, normalmente ele já vai formatar essa outra coluna também como checkbox, também como tabela. Colocamos aqui e agora vamos adicionar o checkbox. Eu vou segurar Ctrl para baixo para ir lá na última linha e agora eu seguro Ctrl Shift setinha para cima e uma vez Shift setinha para baixo. Aí eu vou selecionar toda esta área aqui. Basta eu inserir agora o checkbox, a caixa de seleção. Então venho aqui em cima em inserir e aqui posso colocar caixa de seleção. Clicando aqui, veja que ele já adicionou normalmente aqui o checkbox. Eu posso já utilizá-lo. E o interessante, quando nós temos uma base de dados formatada como tabela, é que se eu ir lá na última linha e adicionar um novo dado, digamos aqui eu quero colocar dia 16 de 5 de 2024, dou um Enter, e veja que o checkbox ele já veio para a linha de baixo. Então, assim que eu for adicionando dados aqui, dia 17 de 5 de 2024, esse checkbox já vai acompanhando. Isso que é interessante de nós sempre aplicarmos a formatação como tabela dentro da nossa planilha, dentro de uma base de dados, para algumas formatações irem acompanhando aqui a tabela. Bem simples de se aplicar, pode aplicar normalmente o checkbox na sua tabela, que ele já vai acompanhando esta formatação. Várias colunas aí que a gente formata, ele vai acompanhando conforme nós formos adicionando dados dentro dessa tabela. Se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar um like, comente o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google para você dominar essa ferramenta aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas.